Olá, seja bem-vindo ao nosso último bloco do Saber Direito, que é o Saber Direito Responde. Nesse momento, nós vamos conversar com alguns alunos para que eles tirem dúvidas sobre tudo que nós aprendemos nessas últimas aulas. É importante você ver que, de repente, a pergunta de quem está aqui é a mesma dúvida que você teve em casa. E você sabe que pode, a qualquer momento, assistir uma vez, outra vez, quantas vezes você quiser, todas as aulas, o programa de hoje e os programas da TV Justiça. Hoje, nós temos no estúdio aqui dois alunos. A Amanda, seja muito bem-vinda, Amanda, ao nosso programa. E o Eric, seja também muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. O interessante, uma coisa que eu quero destacar, é que até para mostrar a complexidade, para mostrar a diversidade e a necessidade de que todas as pessoas entendam sobre a reforma da Previdência, a Amanda é estudante de Direito, mas o Eric é estudante de Administração. E além de ser estudante de Administração, ele já é formado em Design Gráfico. Isso para mostrar para vocês o quanto é importante assistir às aulas do Saber Direito, independentemente da área que você é. Seja você estudante de Direito, seja você estudante de outras áreas, ou mesmo você, população em geral, que quer aprender um pouco mais. Sempre liga aqui no Saber Direito da TV Justiça e olha lá o canal no YouTube também. Mas vamos tentar entender e saber quais são as dúvidas dos nossos alunos. E aí, Amanda, eu queria primeiro conversar com você, né? E saber, dentre essas aulas, o que é que você ficou em dúvida, o que é que você quer um esclarecimento melhor? Então, sobre o benefício da aposentadoria. Eu gostaria de saber se houve alterações significativas no benefício da aposentadoria por invalidez. Ótima pergunta, Amanda. E talvez isso seja a tua dúvida. E veja, a aposentadoria, o benefício de risco, né, como a gente chama de aposentadoria, talvez tenha sido um dos que foi mais impactado pela reforma da Previdência. Impactado principalmente no que diz respeito aos modelos de cálculo. Ótima pergunta, Amanda, porque esses modelos de cálculo foram alterados drasticamente. Veja, anteriormente, você tinha o cálculo da aposentadoria com base em todos as tuas contribuições e recebia lá um valor específico. Só que hoje foi criada uma coisa que a gente chamou de cota familiar. Então, Amanda, como é que vai ser este cálculo? Você calcula o valor do benefício. Depois de calcular o valor do benefício, você tem uma cota familiar de 50%. Então, se você chegou lá a um benefício de R$2.000, qual é a cota familiar? 50%, você vai ganhar R$1.000. Agora, você é casado e você tem um filho. Para cada um desses dependentes, você tem mais 10%. No caso do exemplo que eu dei, que eu estou me referindo a uma pessoa que era casada, ou seja, faleceu, ficou a mulher e um filho. Quantos dependentes ele tem? 2 dependentes. Então, ele vai ganhar 50% do cálculo, mais 10% do primeiro dependente, mais 10% do segundo dependente. Ao todo, ele vai ganhar 70% da sua média de cálculo. Depois da pergunta da Amanda, que está aqui no estúdio, vamos ver uma pergunta que foi mandada pelas redes sociais. Meu nome é Poliana Pereira Santos, estudo na Faculdade de Processos e estou no segundo semestre de Direito de Brasília, do Distrito Federal. Professor, eu tenho uma pergunta. Quais são as principais ações previstas para o combate às fraudes? Ótima pergunta, Poliana. Obrigado e sempre participe aqui do programa Saber Direito. Realmente, como eu falei durante as aulas, nós temos 3 pilares que são básicos na reforma da Previdência. O primeiro pilar, que é o pilar da idade mínima, que foi incluída a idade mínima. O outro pilar é o pilar do reforço, do fortalecimento das ações de execução e cobrança de dívidas. E o pilar que a Poliana nos fez uma pergunta é o pilar das fraudes. Que tipo de medida nós tomamos para fraudes? E esse ponto
é muito importante porque muitos dos recursos da Previdência Social eram desviados por conta de fraudes. Fraudes em documentos, fraudes na arrecadação de tributos, fraudes até mesmo na situação se a pessoa estava doente, se não estava doente, havia vários problemas. Então, essas ações, quais foram as principais, Poliana, e todos vocês que estão nos assistindo, Amanda e Eric que estão aqui conosco? Veja, primeiro, reforço na atuação e na análise dos benefícios, principalmente os benefícios mais pesados, mais importantes e também aqueles que dão isenção de tributos ou de contribuições previdenciárias. Além disso, foram montados grupos específicos para fazer o quê? Para fazer essa análise, inclusive ganhando benefício. Tanto os peritos médicos que trabalham com isso, como também os analistas e servidores do INSS que trabalham na análise desses requerimentos. Ainda foram tomadas medidas para que os benefícios fossem revisados com maior frequência. Isso se refere principalmente à aposentadoria por invalidez e para benefício de auxílio-doença e de auxílio-saúde, que às vezes demorava muito ter a perícia, às vezes demorava muito você ter a revisão da aposentadoria por invalidez. Vamos lembrar que a aposentadoria por invalidez é um estado. De repente, e se Deus quiser, né, porque vai ser muito bom para você, você tinha uma doença e ficou inválido por um tempo e depois foi curado ou foi readaptado para outra situação. Então, essas ações conjugam esses benefícios, esses incentivos para análise, conjuga a revisão frequente de todos os benefícios e, por último, conjuga também a análise mais cuidadosa, mais cautelosa dos benefícios de isenção de contribuições e os benefícios mais graves. Saindo desse ponto e já vindo, né, passando e conversando sobre o que perguntou às redes, a primeira pergunta da Amanda, que foi muito boa, agora nós vamos ouvir a pergunta do nosso amigo Eric, que está aqui. E olha, a pergunta da Amanda foi muito boa, então vamos lá. Uma ótima pergunta para a gente. Qual é a tua dúvida? Professor, minha pergunta é a seguinte, aquele indivíduo que ganha mais, ele irá pagar mais após a reforma da Previdência? Eu vou fazer sempre esse desafio, viu? Foi muito bom, Eric, é ótimo. Na realidade, esse é o princípio que nós chamamos do princípio da justiça previdenciária. O que é que acontece aqui na realidade? Nós temos que ter uma previdência mais justa, onde todas as pessoas contribuam para a previdência conforme o seu poder aquisitivo. Alguns falaram aí, e até na época da discussão, do debate sobre a reforma da Previdência, se falava: quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Então, o que é que a gente fez? A gente, quer dizer, a reforma como um todo, o Brasil fez com essa reforma da Previdência. Se instituiu o que a gente chama de contribuição com alíquotas progressivas. A progressividade da alíquota. O que é que isso significa? Quem tem faixas de renda menores, especificamente ao gente se referir à Previdência, faixas de salário de contribuição menor, vai ter uma alíquota, uma taxa, o valor do desconto vai ser menor. Quem vai passando de faixa a faixa, vai aumentando esta alíquota. E assim como é que ficou? Para o regime geral, o INSS, Regime Geral da Previdência Social, as alíquotas variam de 7,5% até 14%. Conforme vai subindo o seu salário de contribuição, você vai subindo também o valor da alíquota. Para o regime próprio da Previdência Social, quem é servidor público e tem regime próprio instituído, esses valores, essas alíquotas vão de 7,5% até chegar a 20%.
Então, veja, Eric, muito boa a tua pergunta, porque ela me permitiu tanto mostrar a contribuição com alíquotas progressivas, como também a gente pôde revisar um pouco sobre os princípios que regeram, que fundamentaram a reforma da Previdência. E agora nós vamos ter mais uma pergunta encaminhada pelas redes sociais. Meu nome é Lucas Venâncio Rodrigues, estudo na Universidade São Francisco, em Bragança Paulista. Eu estou no 3º semestre de Direito. Professor, eu tenho uma pergunta. Ainda existem regras diferenciadas entre o RGPS e o RPPS? Lucas, lá de Bragança Paulista, que bom, obrigado pela pergunta. Ainda dentro do princípio da justiça previdenciária, o outro ponto foi exatamente fazer o que, Lucas? Fazer a união, fazer o equacionamento entre os requisitos dos diferentes regimes de previdência. Antigamente, nós tínhamos regras específicas para o regime geral da Previdência Social, o INSS, e tínhamos regras diferenciadas, específicas para o regime próprio da Previdência Social, para os servidores públicos, onde foi instituído o regime próprio. E aí, Lucas, e todo mundo que está ouvindo, né, assistindo aqui ao nosso programa, na realidade, o que é que houve? As regras para quem entra no mercado agora já estão equiparadas, já estão basicamente na mesma situação. Para ser bem claro, na realidade, o servidor público, quem é do regime próprio da Previdência Social, tem até duas outras regras diferentes, que é o tempo mínimo de contribuição, que é maior, e também o tempo mínimo no serviço público e o tempo mínimo no cargo que ele vai se aposentar. Mas a lógica foi: idade e tempo de contribuição estão equiparados. Ambos irão se aposentar basicamente nas mesmas condições. Só antes de finalizar, Lucas, e você que está ouvindo, e Amanda e Eric que estão aqui conosco, ainda o regime dos parlamentares, o sistema de seguridade social dos parlamentares também foi alterado e segue as mesmas regras. Na realidade, quem entrar agora como parlamentar vai para onde? Vai para o regime geral. Eles não vão ter mais um regime diferenciado. Agora, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco, a gente volta com mais perguntas aqui no Saber Direito Responde. Olá, eu sou o Washington Barbosa e estamos de volta com Saber Direito Responde. Você sabe, durante a semana inteira você assistiu às 5 aulas e agora você está discutindo, tirando suas dúvidas. E aqui nos nossos estúdios, nós estamos com a aluna Amanda, aqui de Brasília, e com o aluno Eric, que estão tirando as suas dúvidas. Amanda, você me disse aí no intervalo que tinha mais uma pergunta. Sim. Conta pra gente, o que é que você quer? Então, professor, agora eu gostaria de saber se os militares foram incluídos na reforma da Previdência. Ótima pergunta, Amanda, obrigado. E essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Primeiro ponto que nós temos que deixar muito claro: existem normas constitucionais sobre previdência e existem normas infraconstitucionais, leis complementares, leis ordinárias. O caso dos militares, ele é tratado como uma lei ordinária, não estava dentro da Constituição e também não está hoje dentro da Constituição. Por isso que no início dessa discussão se falava: poxa, estão fazendo a reforma da Previdência, uma proposta, mas não falaram nada dos militares. Não, porque militar não estava dentro da Constituição. É um sistema de proteção social que é regido por uma legislação infraconstitucional. Na reforma da Previdência, a emenda constitucional que foi aprovada, os militares não foram incluídos. Mas o projeto de lei que trata sobre a regulamentação
do sistema de proteção social dos militares já está em andamento e próximo de ser aprovado. Nele foram também alteradas regras, nele também houve uma certa equiparação com os demais regimes. Lógico, os militares têm um tratamento um pouco diferenciado, até pela natureza das suas atividades, mas a idade mínima deles foi aumentada, o percentual, a alíquota de contribuição também foi aumentado. Ótima pergunta aqui do estúdio da Amanda e agora nós vamos para mais uma pergunta das redes sociais. Os mecanismos de execução e cobrança de dívidas trarão resultados positivos para a Previdência Social? Poliana, muito obrigado por mais essa pergunta, né? Já vi que você é bem participativa nesse aspecto e que você prestou muita atenção na nossa primeira aula, onde nós falamos dos princípios e dos pilares da Previdência. A cobrança de dívidas é muito importante e trará grandes resultados. Vocês ouviram e ouvem sempre do tipo, mas tem muitas pessoas que devem a Previdência e não pagam. De repente, se todo mundo que deve pagasse, não teria problema nenhum e não precisava nenhuma alteração. Não é bem assim, até porque muitos desses créditos previdenciários, ou seja, dívidas que as pessoas jurídicas ou físicas têm com a União, têm com o governo, eles são o que a gente chama de difícil recuperação. Mas isso era passado. Agora, o que é que houve e dentro dessa determinação, dentro dessa linha, desse pilar de reforço da execução? A ideia é que se evite que o crédito fique de difícil recuperação. E como isso vai ser feito? Vai ser feito exatamente com ações imediatas, com ações rápidas. Quais foram os principais pontos? Primeiro, a questão da negativação, da proibição de percepção de benefícios e isenções, o cancelamento do CNJ, do CNPJ, a possibilidade de você tomar medidas para penhorar, arrestar, tomar conta dos bens dos devedores, de forma a já garantir uma execução futura. Eu acredito que isso trará ótimos benefícios. Eu torço para que isso traga ótimos benefícios. Um outro momento, daqui a pouco, né, mais para frente, quando isso estiver realmente implementado, a gente vai avaliar. E eu acredito que vai ser um ótimo resultado. Mas o Eric está aqui com mais uma pergunta para a gente. Bem, professor, quais os critérios para a cobrança da contribuição extraordinária para a Previdência Social? Ótima pergunta, Eric, muito bom. E isso também faz parte lá do pilar da justiça previdenciária, do princípio da justiça previdenciária. Qual é o ponto? A Constituição já definia que tem de se buscar o equilíbrio financeiro e atuarial dos sistemas previdenciários. Mais do que isso, exige que a todo momento isso seja avaliado. Agora, com a reforma da Previdência, nós temos a possibilidade de tomar medidas para que um eventual déficit seja corrigido. E qual é uma dessas medidas? É a chamada contribuição extraordinária. Agora, essa contribuição, como o próprio nome diz, é uma contribuição extra, uma contribuição adicional. Além da tua contribuição normal, você fará uma outra contribuição. Para quê? Para suprir eventual déficit atuarial ou financeiro. Mas isso não é assim a bel prazer, não é de qualquer forma que essa contribuição pode ser estabelecida. Na realidade, tem de ser atendidos alguns requisitos. O primeiro dos requisitos é a obrigatoriedade de implantação da cobrança sobre os aposentados, tá? E essa cobrança sobre os aposentados só vai incidir acima do valor de um salário mínimo, somente para aqueles valores acima de um salário mínimo. Depois de incidir, depois de fazer, de instaurar a cobrança dos aposentados, ainda continue déficit, aí sim, você poderá instituir a chamada contribuição extraordinária.
Além disso, essa contribuição ela vai ser por um tempo determinado. Ela não pode ser uma contribuição permanente. Até o próprio nome já diz isso, extraordinária. Uma coisa extraordinária não é uma coisa que acontece todo dia, que acontece sempre. Ela é por um prazo determinado. E um último ponto que eu queria destacar sobre isso diz respeito a que essa contribuição só poderá ser estabelecida pela União e, em tese, para os seus regimes próprios. Isso não seria possível ser feito num estado ou mesmo num município. Somente a União que pode fazer isso. Ótimo! Depois dessas questões, nós temos mais uma questão, mais uma pergunta das redes sociais. Vamos a ela. O que é abono de permanência? E ele continua a existir após a reforma da Previdência? Ótimo, Lucas, e obrigado por mais uma pergunta. O abono de permanência, ele é uma característica, um benefício instituído para o regime próprio da Previdência Social, para os servidores públicos. E o que é isso? Na realidade, se você já cumpriu com os requisitos para se aposentar, se você já cumpriu os requisitos para se aposentar, você pode ter este abono. É um benefício, é um incentivo para que você continue trabalhando. E esse abono, ele é equivalente ao valor que seria descontado teu de Previdência Social. Aí você pode me perguntar, Washington, mas espera aí, é um benefício? Para que se faz isso? Não é melhor o servidor se aposentar? Não é bem assim. Por quê? Primeiro, quando o servidor se aposenta, o governo continua tendo o custo desse servidor. Na realidade, sai de um bolso, que é o bolso dos ativos, para outro bolso, o bolso dos inativos. Agora, tudo isso sai da onde? Do orçamento da União. Então, o custo dele é o mesmo. E para que o servidor fique, é dado esse incentivo. Dessa forma, ele continua com aquele servidor sem ter que pagar a aposentadoria dele e convocar um outro servidor para substituí-lo. Além disso, além dessa questão eminentemente financeira, nós temos que ter claro que existe toda uma curva de aprendizado quando você está trabalhando. E aí vale tanto para o serviço público quanto para a iniciativa privada. A ideia do abono de permanência foi de reter esse conhecimento, foi de ter essas pessoas mantidas trabalhando para o governo e guardar o conhecimento, a experiência dessas pessoas. Agora, a pergunta do Lucas foi especificamente, ele ainda existe? Ele ainda foi mantido? Sim, ele foi mantido pela reforma da Previdência, mas houve uma alteração significativa. Qual foi? Antigamente, o abono era totalmente regulado na Constituição. Agora, em norma infraconstitucional, você vai poder fazer alterações no abono de permanência. Então, você pode criar outros critérios, você pode alterar o valor, ficou mais fácil, mais flexível fazer alguma alteração. Muito obrigado, Lucas, pela tua participação. A Amanda tem mais uma pergunta, vamos lá. Então, professor, o senhor falou do tratamento diferenciado em relação aos militares. Eu gostaria de saber se em relação aos professores, se eles continuam tendo esse tratamento diferenciado após a reforma. Ótimo, muito bom. E realmente, os professores continuam tendo tratamento diferenciado. Ele continua com a redução no tempo de contribuição. Agora, foi incluído para os professores idade mínima. Como nós falamos durante as aulas, sempre o requisito da idade mínima ele está colocado. E ele tem um tempo de contribuição menor os professores para se aposentar. Agora, detalhe é que este tempo de contribuição tem de ser em efetivo exercício do magistério, principalmente ali no ensino fundamental e no ensino médio. Professor de faculdade, professor de pós-graduação, professor de cursinho, ele não tem direito a isso. Somente quem está no ensino fundamental
e no ensino médio. E aí, nós chegamos ao momento final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a Amanda, que esteve aqui conosco, que fez ótimas perguntas, o Eric, que também esteve aqui conosco e ajudou bastante com seus questionamentos. E eu tenho certeza que muitos desses questionamentos podem ter sido o de vocês que estão nos assistindo aqui agora, né? Eu sou o Washington Barbosa e foi muito bom estar com vocês no Saber Direito, tanto nas aulas, como também no programa Profissão, Saber Direito Profissão, como neste último módulo, que é o programa Saber Direito Responde. Acesse sempre o YouTube e as redes sociais da TV Justiça, veja, assista quantas vezes quiser. Um grande abraço e muito obrigado por estar aqui conosco no Saber Direito. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.